Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desemboca nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda a espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experimente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce, diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio.
Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Hoje é domingo, dia do Senhor, festa na nossa igreja, festa da dedicação da Basílica de Latrão, né? É uma basílica que está em Roma, Basílica Papal. Nós a celebramos em toda a igreja com esse evangelho de hoje. Na festa da dedicação da Basílica, nós temos um evangelho que expõe uma atitude enérgica de Jesus contra aqueles que querem comercializar dentro da casa do Senhor. Sabemos que o templo, no tempo de Jesus, ele era dividido entre a parte sagrada, hieros, e a parte profana, chamada em grego de átrios, né? Existia uma autorização romana, inclusive, para executar a condenação à morte por parte da autoridade templar judaica em casos de violação da proibição da presença de pagãos em área restrita dentro do templo. Existia a chamada polícia de proteção da área sagrada, assim nós podemos dizer. Mas não pensemos que Jesus ele era alistado nesse batalhão, não era isso, né? Reconhecia-se, portanto, a competência jurídica para emitir uma imediata e automática sentença contra aqueles que tivessem atravessado aquele muro de fronteira entre o sagrado e o profano. Um ato, né, que nos parece desproporcional, mas que na realidade respondia a uma sensibilidade muito forte naquela época com relação, por exemplo, ao tema da pureza ritual. Ninguém se achegava à presença de Deus estando impuro. Por isso essa divisão. Não sei quanto trabalho, né, teria esta polícia do templo se ela atuasse hoje, né, nos nossos templos, nas nossas igrejas, capelas. Tem lugar, né, que o padre ele precisa disputar a passagem do corredor até mesmo com os cachorros, enfim, né? Isso aí é um tema bem interessante. Mas a atitude de Jesus era de repreensão, de não saber distinguir os espaços. O templo precisava de vendedores de bois? Né? Claro que precisava. Como que o povo ia fazer o sacrifício dos animais? O templo precisava de cambistas? É óbvio que precisava, porque quem que ia trocar as moedas que chegavam de vários lugares de proveniência das pessoas com a moeda que se usava no templo? Eram necessários. O problema foi que eles estavam no lugar errado. Essa foi a questão de Jesus. Por isso, a mensagem é muito forte. Nós não podemos banalizar a casa de Deus. Vestes adequadas, desligar o celular, guardar o silêncio, guardar o jejum eucarístico, chegar no horário, colaborar com a manutenção das igrejas. Essas são todas atitudes que denotam o nosso zelo pela casa de Deus
e os lugares sagrados. Jesus foi bem claro, espero que ele não precise fazer hoje o seu chicote. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Por amor. Todos os novos fiéis podem entrar para a igreja, para que a gente poder Nossa Senhora dentro da nossa igreja matriz. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filho de Eva, a vós esperando, gemendo e chorando desse vale de lágrimas, e a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volver, e depois desse desterro mostrai de Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E novamente, todos de pé, com muita alegria, entusiasmo, cantando o hino de Nossa Senhora da Apresentação, vamos receber a sua imagem em nossa igreja matriz nesta data especial de 22 anos de criação de nossa paróquia, quando a Mãe do nosso Salvador nos vem visitar. Cantemos.